Olá pessoal, eu sou Daniela Natividade, eu sou advogada do escritório DN Advocacia, sou especialista também em direito de sucessório. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância da elaboração de um testamento para a proteção do patrimônio familiar. Bom, muitas vezes as pessoas elas não se preocupam em fazer um testamento por falta de informação ou ainda por acreditar que elas não têm patrimônio suficiente para isso. No entanto, independente de valor do seu patrimônio, a elaboração de um testamento, ela é fundamental para evitar conflitos entre os herdeiros e também de modo a garantir a vontade do testador, seja emitida, para que ela seja emitida após a sua morte. Bom, o testamento ele é um documento legal que expressa a vontade do testador em relação à distribuição dos bens após a sua morte. Ele pode definir quem são os herdeiros, como será a partilha dos bens e até mesmo nomear um tutor para os filhos menores de idade. Existem 3 tipos de testamento: o público, o particular e o cerrado, cada um com as suas particularidades e formas de elaboração. Mas é importante destacar que para que um testamento ele tenha validade legal, é preciso seguir algumas formalidades, como por exemplo, a presença de testemunhas ou um tabelião público. Além disso, elaborar o testamento, o testador ele tem a liberdade de escolher os herdeiros e também definir como será a divisão dos seus bens, dentro dos limites estabelecidos pela lei. Além disso, é possível estabelecer regras com relação à divisão desses bens e definir um prazo para que esses herdeiros eles recebam a sua parte e até mesmo criar um fundo de modo a garantir a educação dos filhos ou a manutenção de um imóvel da família. Por outro lado, caso esse testador ele não faça um testamento, a distribuição dos bens ela será feita de acordo com as regras que são protegidas pelo Código Civil. Então, essa forma de divisão ela pode não refletir a vontade desse testador e gerar conflitos entre os herdeiros. Além disso, ela pode aumentar os custos de um processo de inventário. E além disso, pode demorar anos para ser concluído. Por isso, a elaboração de um testamento, ela é fundamental para garantir a proteção do patrimônio, tanto familiar, e também evitar conflitos entre os herdeiros. Com um testamento bem elaborado, é possível definir as regras para a divisão dos bens. E além disso, estabelecer prazos para a distribuição desses bens. Além disso, nomear um tutor para os filhos menores de idade, entre outras tantas medidas que podem proteger o patrimônio e evitar ainda disputas judiciais. Se você deseja, então, proteger o seu patrimônio, evitar conflitos entre os seus herdeiros, não deixe de buscar o auxílio, a orientação de um advogado especializado na área, para que ele possa fazer um planejamento sucessório, elaborar um testamento e que esse documento ele possa efetivamente refletir a vontade do testador, né? Isso é muito importante porque as famílias, após o falecimento de um ente querido, muitos casos as pessoas acabam tendo divergências de opinião. E com o testamento, isso faz com que a família, as partes, elas já estejam cientes dos fatos, da vontade do seu ente querido. E isso facilita muito o processo de inventário. Além disso, é importante também dizer que é um procedimento muito mais simples e evita maiores dores de cabeça, né? Principalmente às vezes para a esposa que perdeu o ente querido, né? Às vezes tem que lidar com todos esses trâmites de um inventário. Então, o planejamento sucessório e o testamento, afinal, ele é uma alternativa bem interessante para as famílias, independente de questão de terem muitos bens ou não.
Espero que eu tenha contribuído com vocês. Se ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em atender. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!